Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já. Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, pois que esperamos. Jesus convidando, convida-te, sim, a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam. Boa noite a todos, a graça e a paz. Hoje daremos sequência, confiados na graça, na iluminação do Espírito, debruçados nesse símbolo de fé, que é a nossa confissão de fé de Westminster, a elaboração da reforma que chega até nós ainda relevante, abençoadora, edificante, nos corrige também de erros, né? Estamos tratando do culto a Deus, né? Do culto religioso e do domingo. Tratamos semana passada da sessão primeira, só lerei e lerei a síntese e aí seguiremos direto para a sessão 2. Antes disso, uma palavra de oração. Feche seus olhos, estamos juntos, pois uma das coisas que nós reconhecemos é que nós não podemos discernir as coisas espirituais sem o Espírito Santo de Deus. O homem carnal não pode fazer assim. E nós também reconhecemos que o Mestre, Espírito Santo, esse ministro íntimo, nos iluminará, nos ensinará todas as coisas. O Senhor prometeu assim em sua palavra, e essa é a verdade. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem entende a necessidade e a sua finitude, renda-se, clamando ao Espírito Santo que te ensine nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer, nos render. Pai, te damos graças por essa noite, te louvamos, apesar dos sistemas de internet estar caídos desde o meio da tarde. Abençoa os que estão trabalhando aí na Claro, na NET, nessa região nossa aqui, tem gente trabalhando, precisando mandar documentos, tem gente precisando fechar trabalho, tem gente precisando fechar prova, reuniões importantes, tua igreja, transmitir os cultos, os estudos bíblicos. Deus, abençoa esses homens que estão ali desde cedo trabalhando. Nós estamos gravando para depois postar. Ser com eles, livre do mal, de acidente, de incidente, e que o Senhor resolva ali, dê sabedoria para resolver a questão que está prejudicando a transmissão desse sinal aqui. Abençoa os que estão ali trabalham, retribua com bênçãos, com um descanso devido, apropriado a eles, e a nós descanso na alma, pois enquanto não chega essa internet, precisa esperar no Senhor, no sentido de cumprir as nossas obrigações. Ser conosco, Deus. Obrigado pelas notícias boas que chegam. Te louvamos pela nossa irmã Emily, Deus, que pedimos oração na quinta-feira passada para que ela pudesse fechar a aquisição do seu apartamento ali. Há tempos ainda a burocracia emperrando,
ela hoje nos dá notícia de que o Senhor abriu as portas, os documentos chegaram, a assinatura foi feita, ela poderá estar com seu filho na sua casa própria. Deus, o Senhor é a nossa habitação, o Senhor é nosso abençoador, mas o Senhor também é tão bom que nos dá essas alegrias temporárias aqui dessa terra que são tão importantes para nós. Obrigado pelo abrigo do sol, o abrigo da chuva, do sereno, que o Senhor dá a Emily e ao seu filho. Te louvamos, Deus, porque o Senhor sabe que nós precisamos. O Senhor é o nosso pastor e nada tem deixado de faltar. Faz assim também na vida dos nossos irmãos outros, nas suas lutas, no trabalho. Vá diante deles, os autônomos, dá bons negócios. Obrigado pelas notícias que chegaram lá dos nossos governantes, de que a partir de quinta-feira nossas atividades podem voltar, de certa forma, ao normal ou semi-presencial. Vai se reabrir de novo as igrejas, os lugares de lazer, que é tão bom para a nossa psique, nossas emoções, para tratar nossas ansiedades, nossas questões depressivas. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é Deus conosco, o Senhor é Deus de toda a paz, mas o Senhor dá condições para Deus também exercitar, caminhar, tomar um sol. Deus, está ao ar livre, abençoa nossos governantes, o Calil, nosso prefeito, o governador do nosso estado, abençoa esse tempo de vacinação, que chegue a maior número de pessoas possível, possamos estar depois plenos mesmo, para estarmos todos congregados de novo, todas as nossas atividades de trabalho. Deus, podemos visitar parentes, Deus. O Benjamin fez aniversário de 1 aninho esses dias, no dia 17, não podemos nem celebrar com ele ainda. Deus, nos restaura essas oportunidades ricas, bênçãos de estarmos juntos, a comunhão dos santos. Abençoa, Deus. Abençoa os que estão em luto, com sua paz, seu consolo, um suporte preciso em cada coração. Misael, nosso irmão Alisson, tantos outros, Deus, que têm despedido, Deus, dos seus amados. E se não for o Senhor, o que será de nós? Também, Deus, só ilumina nossa mente, nosso coração, ensina-nos a Tua palavra. Hoje aqui sobre esse símbolo de fé, o que trata do domingo, do culto religioso. Ensina-nos a prestar o culto devido ao Teu nome, Deus. Nos ajuda a submeter, a entender que o Senhor não permite que venhamos a trazer algo do nosso entendimento, nosso bel prazer, nossas intenções. O Senhor define como quer ser adorado. Não nos deixe criar ídolos no nosso coração e tirar a glória devido ao Teu nome e adorar aquilo que não é Deus. Livra-nos de adorarmos a nós mesmos. Livra-nos de qualquer erro nessa esfera da nossa vida cristã. Eis-nos aqui, Deus, perdoa nossos pecados, perdoa o que temos feito do culto. E hoje aqui alinha-nos, nossos passos, nossa mente, coração, as verdades do Senhor, as diretrizes do Senhor ao seu povo, a Tua palavra em nome de Jesus. Que Teu Espírito ministre ao nosso coração, para além do que nós propomos aqui. A cada um, a Tua bênção, a Tua edificação e o Teu perdão nessa noite pedimos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 21, então, do culto religioso e do domingo, não é? Confissão de Fé de Westminster, diz assim o capítulo 1: a luz da natureza mostra que há um Deus, que tem domínio, soberania sobre tudo. Isso já desperta em nós senso de culto, né? Que esse Deus é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido. Olha só, gente. Eu não tratei isso semana passada, não vou dar toda a atenção aqui hoje também, mas só para perceber. Quando olha para a criação revela a Deus, revela a divindade, poder, sabedoria, não é? Não há como negarmos a existência de um ser para além da criação que criou tudo isso, né? Por mais que algumas linhas de pensamento filosóficos, científicos tentam negar isso, a Bíblia fala que a criação revela um Criador. E por isso todos são indesculpáveis quando não dão glória e honra a Deus. Então só a criação já seria um motivo legítimo de darmos culto somente a Deus, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Ele não só, e como prestamos culto a Ele, não só é devido ao culto, mas o temor devido a Ele. Percebe-se hoje que buscam destituir Deus, matar Deus, não é? Há um movimento neo-ateísta, né, que diz que Deus não existe mesmo, a ciência é Deus, né, e que precisa sair do armário e se assumir que não existe Deus. Nós nem precisamos dele, foi criado como um ópio, né, como um delírio, chama esse autor, né, Deus um delírio. Não é assim, queridos. Essa geração tem negado a Deus. Por quê?
Se eu nego que há um Deus, criador de tudo, então eu tenho que temer a nada. Percebe? Porque se há um Deus criador de tudo, eu sou criatura, um dia eu hei de prestar conta ao Deus que criou isso com um propósito. E qual é o propósito do homem? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, não é? Mas se eu ensino para uma geração, ou eu mesmo assumo no meu coração, a decisão de que não há Deus, então posso fazer o que eu quiser dessa vida. O que essa geração quer é isso, viver sem temor, já que não há Deus, tudo é permitido. A grande ênfase, o grande motivo lá no fundo do coração de um ateu, ou desses que querem matar Deus, né, quer declarar a morte como Nietzsche e tantos outros, os seus seguidores, no decurso dos anos e das eras, cada tempo levanta um, mas sempre pessoas dizendo não a Deus. Por quê? Querem fazer da vida o que bem entender, sem dar contas para ninguém. Se não tem um Deus soberano para prestar contas, então não há culto e não há temor. Por isso estamos hoje aí legalizando pecados como sendo verdades, como sendo liberdades, como sendo direitos até. A criação revela que há um Deus. E esse Deus tem que ser temido, queridos. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. O Senhor do céu ri, porque Ele sabe como Ele é real. Cuidado, um dia você vai prestar conta. Tema a Deus. A criação já te dá motivos e sobra. Esse objeto científico de pesquisa, de acuração, de testes, de prova, de laboratório, para nós nos faz olhar e ver, há um Deus soberano, sábio, ético, justo, bom, não é? Tema Ele, ame, louve a Ele, o invoque, creia e sirva a Ele de todo o coração. Não é só crer também, tem gente que crê, mas não quer servir, quer ir para a igreja só ficar, como diz alguns amigos meus, ficar ali só na cultura do consumista, né? Só sentado e recebendo. A sanguessuga tem duas irmãs, né? Dadá, e tem uns irmãos na igreja que têm esse mesmo nome, Dadá, só assim, senta e quer receber. Não, eu fui salvo para servir. Deus me colocou como parte dessa criação para servi-lo, em tudo que sou, tudo que tenho, minhas aptidões, meus talentos. Voltando aqui um ponto que na terça-feira passada, uma irmã perguntou, falei, não podemos invocar a Deus porque Ele está presente no culto, lembra? Ele é onipresente, Ele é conosco, Ele já rasgou o véu, está acessível. E eu falei que não podemos tratar Deus como os deuses pagãos, que tem que ficar sendo invocado, até que Ele desça, venha visitar, como os profetas de Baal lá, né, nos relatos bíblicos. Nosso Deus está conosco, Ele é o Deus Emanuel, o Deus é em nós. A minha irmã perguntou assim, mas então por que a confissão de fé nos recomenda invocá-lo? Invocar aqui é buscar. Não é nesse senso de que ele está longe, eu preciso fazer algum rito aqui, alguma penitência, algum flagelo, alguma coisa que o agrade para que ele venha até mim. O invocar aqui é se relacionar com ele, buscar ele em oração, na palavra, no culto público, no culto individual. Isso, tanto que tem palavras inúmeras na revelação bíblica nos recomendando isso. Buscai a Deus enquanto você pode achar, invocai enquanto está perto, está vendo? Eu não tenho que invocar porque Ele está longe, Ele está perto de todos que o invocam, em verdade, Ele está ali. Precisamos orar como diz nosso irmão reverendo Hernandes Dias Lopes, precisamos orar pela presença manifesta de Deus. Ele é onipresente, mas a presença manifesta são graças que Deus dá ao seu povo em cada ajuntamento, em cada busca a Ele numa sós do nosso quarto, não é? Nossa oração, nosso devocional diário, que assim seja na minha vida e na sua vida. Então, os nossos irmãos do passado, os teólogos de Westminster, não está negando que precisamos buscar a Deus em oração, na palavra, na meditação diária. Cuida de ti mesmo, lembra? O texto de domingo que nós estudamos, não é? A vida piedosa. Uma coisa não está dizendo a outra. O que estão aqui condenando é tratar Deus como um Deus pagão, precisa ser satisfeito de alguma maneira para que Ele venha e se manifeste. Não, tudo que Ele desejou sempre foi se relacionar conosco. O Éden era assim, o pecado nos privou disso e Ele restaurou isso na pessoa do Cristo. Podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos hoje. Não há mais véu, não há mais templo. Em Cristo temos acesso a Deus, como Pai, como Salvador, como Redentor, nosso Deus. Ok? Então deve ser invocado, sim.
de toda a alma, de toda a força, mas também com a interesse do nosso coração, intento, mas de modo aceitável, de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. O objeto da adoração é Deus. E o próprio Deus, que é o nosso objeto de adoração, o único digno de ser adorado, só a Deus glória, Ele que define como quer ser adorado. E como eu sei disso? Nós, presbiterianos, temos um manual litúrgico. Mas esse manual litúrgico é fruto da palavra. O que Deus revela em sua palavra para nos orientar quanto a prestar culto a Ele. A nossa boa intenção, nossas invenções, nossos modismos, não pode ser trazido para o culto, pois isso é fogo estranho diante do Senhor. Nós tratamos isso semana passada. Pois é tão limitada pela sua própria vontade revelada, isso é a palavra, né? Então ele limitou a forma de adorarmos a Ele na sua própria palavra. Deus define como quer ser adorado. Ok? Ele não pode ser adorado segundo as imaginações, as invenções dos homens e sugestões de Satanás. O próprio diabo também tem interesse no culto, está vendo? Lembra quando ele tentou Jesus, nosso amado Salvador? Tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Será que ele vem para o culto adorando e respondendo em adoração cultica sugestões de Satanás? Por isso Deus tem que guardar nosso coração, nossa mente, das vozes do inimigo, as vozes do nosso coração enganoso, e ter a palavra de Deus como uma palavra, como única regra de fé e prática para nosso culto também devido, particular e coletivo. Tá ok? Nem sob qualquer representação visível, imagens, né? Ou de qualquer outro modo não prescrito na Sagrada Escritura. Não está na Escritura, você não pode trazer para o culto. Deus define como quer ser adorado. Quer mais detalhes sobre isso? Volta lá no estudo da semana passada, a gente está com mais vagar lá sobre esse tempo. Tanto é que a gente gastou 1 hora só nessa sessão aí. Então volta lá que fica a dica para poder você não perder nada. Tá ok? Vamos seguir então? Pontos relevantes esse é o anterior? Deus se revela na criação, por isso todos devem adorar, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas, por isso todos são indesculpáveis se não prestar Ele toda a adoração. Cultuar e servir a Deus, então não está restrito somente ao culto público, não é só no domingo, a minha vida é meu culto. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos, lembra, 12:1? Pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é agradável a você. Você não pode ir para o culto também para você ser agradado. O agradado, o adorado, a quem servimos é a Deus. Ok? Culto é uma instituição divina, não é criação humana. Deus criou o ser humano para a glória dele e para gozá-lo para sempre. Desde o Éden, Deus quer se relacionar com a sua criação. E o culto é uma expressão do Éden hoje para nós, da restauração do paraíso, da comunhão com Deus. Então, você que deixa de congregar, como é o costume de alguns, Paulo recomenda, não deixar de congregar como é o costume de alguns. Você deixa de usufruir de um meio de graça, de um meio de comunhão, um lugar próprio que Deus providenciou para você, apesar do seu culto particular, também é o domingo do Senhor. Vamos tratar disso até nesse mesmo capítulo, né, da confissão de fé, em outra sessão. Ok? Cuidado, querido, cuide do seu culto particular e do seu culto coletivo. É instituição divina. Se Deus instituiu, é para o nosso bem. Faça bom uso dele, porque tem graça, tem misericórdia, tem bênção, tem edificação, tem vida. Tem vida em tudo isso. Quem assim não observa, colhe os seus prejuízos. Que não seja assim na minha vida nem na sua, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Então vamos lá hoje para o novo. Sessão 2. Culto somente a Deus. O culto religioso, sessão 2. Assim se encontra na elaboração de fé de Westminster. Deve ser prestado a Deus. Quem é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para falar das pessoas da Trindade, está lá o estudo lá atrás, da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo, em pessoa, em divindade, em poder, em sabedoria. São os 3 criadores, não é? São os 3 Deus em substância, em essências iguais, digno de honra, de glória, de todo louvor. Então, adoramos Deus, o único Deus verdadeiro, que se conhece na Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E somente a Ele. Vamos ler os textos? Somente a Ele. João 5:23. A fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho,
não honra o Pai que enviou. Percebe como a Trindade se completa? E quando eu dou honra e glória a Jesus, o Pai recebe honra e glória. O Espírito também recebe honra e glória. Quando eu adoro a Deus Pai, o Filho recebe honra e glória, o Espírito recebe honra e glória. Porque quando eu adoro qualquer uma das pessoas da Trindade, a Trindade é adorada, é glorificada, é exaltada, é reconhecida, é dignificada. Lindo demais, né? Porque são um. Os três são um. Ok? Com papéis distintos na nossa redenção, mas enquanto Deus, iguais. No papel da redenção, vou explicar, na Ordo Salutis, né, na ordem da salvação, o Pai envia, o Filho é enviado, é encarnado, o Filho paga. O papel do Pai não é morrer em nosso lugar, o papel do Filho que foi morrer como Cordeiro de Deus. O papel do Filho é ressuscitar, justificar, e o papel do Espírito é nos selar e nos garantir vitória até o final. Nos fazer conscientes do pecado, da justiça e do juízo, nos fazer entender a palavra de Deus, o Evangelho, abrir nosso entendimento, nos converter, nos selar para a glória de Deus. No final, todos três fazem parte da redenção e os três recebem glória na nossa obra de salvação. E devem receber glória na nossa vida de culto também. Eu creio nisso e eu sirvo a Trindade Santíssima, no meu culto particular e no meu culto coletivo. Um outro texto aqui... Acho que... Ide, portanto, fazer discípulos, Mateus 28, 19, de todas as nações, batizando. Tem igreja hoje que é unicista, só batiza em nome de Jesus e não reconhece o Pai nem o Espírito Santo. E tem outros que dão ênfase só ao Espírito Santo. É a Trindade. É um Deus, mas em três pessoas distintas, mas de igual divindade, poder, sabedoria. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós adoramos o Deus triuno, gente. Segundo aos Coríntios 13, 13, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção apostólica, não é? Que nós oramos ao final do culto. Quem é que abençoa? É só o Pai? Só quem que abençoa? A quem clamamos? É só ao Filho? Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó, a graça do Senhor Jesus. Graça. O amor de quem? De Deus o Pai. E a comunhão, a Trindade é adorada, a Trindade é invocada, a Trindade é buscada, a Trindade é adorada, amada, a gente serve a Trindade, ok? E confiamos, esperamos na Trindade também, né? Por isso, é marca da nossa igreja ter a bênção apostólica, né? Reconhecida a Trindade na nossa caminhada na semana que se inicia, ok? Não deve ser prestado culto, se é só a Deus, não posso prestar culto aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Olha aí, Colossenses 2,18, Romanos 1,25, Romanos 1,25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Como? Não dando culto a Deus, mas dando culto a outra coisa que não é Deus, ou aos santos, ou aos anjos, ou qualquer outra criatura. Olha só. Em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, mudar a verdade de Deus. Isso não é culto, querido, isso é idolatria. Isso é culto reprovado por Deus. Ok? Se você for ler os 10 mandamentos, a primeira coisa que Deus trata é essa exclusividade na adoração. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só Ele darás cultos. Não é? Culto. Não é? Não farás para ti imagens, nem do que há no céu, nem na terra, nem no mar, não é? Não tomarás o nome do teu Deus em vão, não é? Guarda o dia do sábado para o santificar. Os 4 na relação do culto nosso com Deus. Exclusivo a Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Existe Apocalipse, eu acho que é esse aqui, ó. Será que é esse 5? Apocalipse 5, 11 e 13. É isso mesmo. O apóstolo João está lá na ilha de Patmos e o anjo vem revelar as coisas do futuro, não é assim? Diz o texto que ele se prostra para adorar o anjo. Ele diz assim, não me adore, adore a Deus. Olha, até os anjos têm convicção de que eles não são Deus, são criaturas criadas por Deus, seres angelicais, invisíveis, reais, mas não são Deus. Só Deus é digno de glória, de honra, de nosso culto. Os anjos, nem os homens. Quando Pedro foi lá e fez milagres,
E consideraram Barnabé e Pedro, né? Paulo e Barnabé como os deuses, né? Zeus e um outro lá, e foram adorar. E eles não nos adorem, somos homens como vocês. Adore a Deus. O próprio, que é tido por uma religião muito proeminente aqui no nosso Brasil e em muitos outros lugares, como a Igreja Católica Romana, que dá até adoração ou devoção aos santos, Pedro, um deles, disse, não me adore, eu não sou Deus. Até o próprio apóstolo sabe que ele não pode ser adorado porque ele é criatura. O anjo sabe que não pode ser adorado porque ele é criatura. Só Deus pode ser adorado. Por isso, não deve ser prestado culto a anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão a Cristo. O texto está dizendo que o único mediador entre nós e Deus, o único caminho, a verdade e a vida é quem, queridos? Jesus. O Filho de Deus que tira o meu e o seu pecado, que abre o caminho de novo de acesso e de culto a Deus. Por isso, não deve ser prestado pela mediação de qualquer outro, nem de Maria, nem dos santos, nem de anjo algum. Senão em Cristo. 1 Timóteo 2,5, tem que decorar esse texto. Decorar no evangelismo, para a sua vida de culto, para tudo. Olha só. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Então, qualquer um que interpola, entra na intercessão entre nós e Deus num culto qualquer, é fogo estranho, é culto repreensível, é culto reprovável, e Deus não aceita. Vamos tratar? Como é que eu estou aí? Culto somente a Deus, culto somente com o mediador, Jesus Cristo. São esses pontos relevantes, não é? Passa para mim, Luciano, por favor. A gente vai tratar essa síntese aí. Vamos ver? Culto deve ser prestado exclusivamente a Deus. O mediador do culto é somente Cristo. Quem é também sujeito e objeto de adoração. Culto somente a Deus. Pense comigo, gente. Aprofundar um pouquinho, sem pressa. A afirmação confessional da Confissão de Fé de Westminster, de que o culto deve ser prestado somente a Deus, só a Deus glória, exclusivamente a Deus, está lá em Êxodo dizendo, Deus requer isso do seu povo de Israel, requer da igreja hoje. A ordem continua a mesma, só a Deus glória. Procedeu da necessidade nos tempos da reforma, mas isso toca a vida da existência humana. O homem sempre quer colocar alguém no lugar de Deus, quer adorar a criação, adorar, já tratamos isso na semana passada, né? O mar, a lua, as estrelas, o elefante, o rato, o macaco, tem culturas que adoram de tudo. Os ancestrais. Não deve ser assim, queridos. Olha só, mas no tempo da reforma, quando foi elaborado esse símbolo de fé, havia uma igreja proeminente. E a elaboração da reforma veio tratar de assuntos que até hoje batem na nossa porta, no nosso coração, na nossa expressão de culto. Qual era essa? Nos tempos da reforma, tinha que se estabelecer uma nítida diferença do protestantismo, que é a nossa fé evangélica protestante, e o catolicismo dominante, o catolicismo romano. Não é? Não somente quanto ao endereçamento da adoração, a quem é endereçada a adoração, a quem prestamos culto, mas também, principalmente, ao teocentrismo monolátrico, que já falei na semana passada. Teocêntrico, Deus no centro, e só um Deus. Então, só um Deus adorado, e ele é o centro da adoração. Teocêntrico e monolátrico. Da fé reformada, ou da fé bíblica, okay? Que a Bíblia requer, que Deus revela quem Ele é, quem nós somos e como nós devemos nos relacionar com Ele em culto. Deus define isso. Na sua palavra, nós chamamos aqui de uma fé reformada, tá bom? Há um só Deus, subsistindo em três pessoas igualmente divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já falei de ver lá daquele vídeo anterior. Em quem cremos e a quem adoramos em espírito e em verdade. Nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos unicistas, não resumimos isso ou aquilo, não damos ênfase a um em detrimento do outro, nós adoramos a Trindade Santíssima. Ok? A teologia litúrgica do romanismo, da Igreja Católica Romana, doutrina sobre já adora diferente, não adora a Trindade Santíssima, o Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só como se define o culto católico romano.
um dos elementos da doutrina romana é a latria, prestada, um culto prestado à pessoa da Trindade. Nós também, aí nós andamos com ele. Nós entendemos assim, chama de latria. Então, qualquer padre, seminarista católico, qualquer um de fé católica romana, vai falar assim, nosso culto tem 3 objetos de adoração. A latria, que é a Trindade Santíssima. Até aí eu concordo. Ok? Só que na latria, eles fazem algo que nós já não andamos com eles mais. Nós já soltamos a mão, não podemos andar com eles mais. E a Reforma Protestante diz que não. Porque a Bíblia diz que não. Ok? Eles atribuem a Cristo a transubstanciado na hóstia. Para ele, a hóstia ali é o corpo de Cristo. Então, Deus divino, sem começo e sem fim, o alfa e ômega vira pãozinho. Deus está no templo, Deus está conosco. Emmanuel, mas não vira pão, nem vira sangue. Literalmente, como a Igreja Católica crê. Então, até na latria, tem parte que eu concordo, e aí já começa dentro da latria, dando transubstanciação da hóstia em Cristo. Quando alguém recebe a hóstia, é o corpo real, material de Cristo que ele recebe. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é isso. Isso não é culto, isso é idolatria, queridos. Rapidinho aqui, vou parar o dedo aqui para não perder. Eles chamam de Corpus Christi. Corpus Christi. Se você for ler os livros, olha, eu vou abrir aqui um parênteses de lembrança histórica aqui. Espero citar corretamente. Os nossos irmãos puritanos, lendo as Escrituras, e quando vinham se dar a ceia, não era a hóstia da Igreja Católica, dentro da igreja dita ainda protestante na época, mas ainda com muito ranço do romanismo, muito ranço do catolicismo, pediam para que os membros da igreja protestante se ajoelhassem para receber o pão e o vinho. Os nossos irmãos puritanos diziam, nós não nos ajoelharemos para receber o pão e o vinho da ceia, porque fazer isso é idolatrar os elementos. Até no nosso meio temos que ter cuidado. Cuidado, querido. Tudo que toma o lugar de Deus, postura de adoração, recebe glória, não é devido ao culto. Só a Deus damos glória. Ok? Nem a ceia, nem a mesa da ceia, nem o altar, como o altar fosse o lugar do Santíssimo Lugar. Deus está conosco. Ele é nosso templo, Ele é nossa habitação. Né? Então, no culto católico tem a latria. Eu estou lembrando do meu sogro, que ele sempre falava disso. O culto católico se define em 3, latria, hiperdulia e dulia. Pastor Raimundo, mestre, saudades dos ensinos dele. Então, vai falando da latria, adora a Trindade, mas falam que a hóstia vira o corpo de Cristo. Nós já não concordamos. Segunda parte, hiperdulia. Dulia é servo, doulos, lembra? É uma hiperserva, ou vamos dizer, uma divina serva. Quem que é? Prestada à Virgem. Eles adoram a quem? A Maria. Nós não adoramos a Maria, queridos. Reconhecemos que ela foi uma serva de Deus no momento da encarnação do Verbo, né? Mas ela não é divina. Ela é humana. O Espírito Santo concebeu. Ela não continuou virgem, teve filhos. Não é assim que a Bíblia fala? A própria Bíblia fala isso. Então eu não posso adorar a Maria, nem ter nela mediação. O culto é somente a Deus pelos méritos de Cristo, pela mediação de Cristo. O único caminho, a verdade e a vida. Pede à mãe que o filho atende. Aí o filho fala para o pai que o pai atende. É uma interpolações de divindades e chegam a atribuir, em certos momentos, divindade a Maria, que é a hiperdulia. E também a dulia. Então tem a latria, hiperdulia, que é adoração, ou que é prestado à Virgem, Maria aqui no sentido, e a dulia, que é prestado aos santos. Vamos explicar isso aí? Modernamente, existem adoradores de Maria, chamados mariólogos ou mariólatras, né? Que defende a equiparação de Maria às pessoas da Trindade. Tem sim, e mesmo que um padre ou outro negue isso, a Igreja Católica, muitos, né, até padres de renome estão na mídia aí, negam tudo, negam até os ídolos, mas Maria, para eles, é a mediadora. Cuidado, querido, isso é culto condenável pelas Escrituras Sagradas.
Deus não aceita culto com mediação de Maria. Olha só, tal corrente mariólatra não é pequena nem insignificante nos meios teológicos, clericais e leigos, tanto para a membresia da igreja quanto dos cleros, né? O padre, o papa e outras hierarquias lá da igreja católica, na religião do papa. O marianismo conseguiu predominância nos seios do romanismo, tendência que foi aumentada, acentuada no pontificado de João Paulo II, ok? Dessa época para cá, se avultou essa adoração a Maria e a mediação de Maria também. Mas também a santolatria, que é essa adoração aos santos, né, católicos, né, que eles dizem ser santos, também cresceu. Por outro lado, acrescida e estimulada com sucessivas beatificações e canonizações, que é reconhecer um servo de Deus fiel, até como Pedro, Paulo e tantos outros, mas levando-lhes a categoria de supra-humanos, de espíritos iluminados, né, que é a expressão que eles usam mais, né? O que nós não cremos nisso também não, nem na dulia, nem na hiperdulia. Ok? Mediação dos santos. Divide fiéis romanos desencarnados em 2 grupos distintos. Olha só, na idolatria dos santos, né, católicos, existem os privilegiados, que são os santos, né? Que são os privilegiados beneficentes. Olha só, eles são portadores de méritos, superrogatórios, né? Quindados à posição de proeminência nos céus, intercessores e mediadores. Então, eu clamo para um santo tal, para que ele, que é o santo da causa dos impossíveis. Então não é Deus que é o Deus do impossível, não é o Deus do Todo-Poderoso, é o santo da causa dos impossíveis. Então ele é o mediador. E Bíblia fala que não há mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, Jesus, homem. Nenhum outro homem tem esse mérito, que eles chamam aqui de privilégios beneficentes. Eles chegaram a um nível tão grande de humanidade santa que ficou com uma conta robusta de graça que pode dar graça para os outros menos favorecidos de santidade ou de proeminência espiritual. Queridos, todos pecaram. Todos se afastaram de todos, são miseráveis. Até nossos atos de justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Nenhum homem pode ser adorado, por mais que algumas igrejas assim adotem esses homens como santos, acima da humanidade comum. Não são mediadores entre nós e Deus, só Jesus Cristo é. Percebe? Os privilegiados têm benefícios pela vida que viveram. Foram canonizados, beatificados. E nós, ou os menores, são os beneficiários humildes, favorecidos, inferiores e inferiorizados, eternamente gratos aos seus irmãos santos pelas bênçãos da intermediação. Aí fica a turma toda como miseráveis, carecidos das graças que esses santos homens, que a igreja se institui, meios de bênção e de graças e de mediação a Deus. Não é assim. Não é assim que cremos. Você percebe que esse céu romano, esse céu dos católicos romanos, de privilegiados e de beneficiados, que são os inferiorizados, é bem o retrato da própria igreja. O clero e o leigo. Existe o clero, que é assim, os beneficiados, né? E os leigos, que são miseráveis, que compõem esse corpo chamado membresia dessa igreja. Cleros ordenados, sacramentados, batizados com o Espírito Santo, autoridades sobre crentes leigos, e a massa de fiéis, mendigando favores beatíficos, graças e perdões dos padres, de confessar o padre, seus mediadores. Em princípio, o sacerdote é pai dos leigos na Igreja Católica. Os sacerdotes, os cleros lá, de suas várias instâncias, são pai dos leigos. E Deus é pai dos sacerdotes. Então, eles são mediadores. Você precisa buscar ele para a remissão de pecados, não é Jesus. A missa, a hóstia, o sacramento, a latria, a hiperlatria, hiperdulia e a dulia. A reforma fez a igreja. Quando a igreja voltou para as Escrituras Sagradas, percebeu que a igreja tinha se desvirtuado, colocado mediadores, contaminado o culto,
maculado a nossa relação com Deus por esses meios ilegítimos e condenáveis, e Deus vai julgar tudo isso. A reforma fez a igreja retornar às suas bases de fé, de doutrina, que é a doutrina dos apóstolos. A afirmação de que existe só um povo de Deus. Não existe clero e laicado. Os mais santos e beneficiários e os inferiorizados mendigos precisando dos irmãos mais crentes para ser meus abençoadores. É um só povo, batizado com o mesmo Espírito. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, velhos, crianças, todos são sacerdotes de Deus hoje, gente. Todos. Olha, reunidos num só corpo, a igreja, no qual cada um é membro com o seu ministério pessoal. Cada um tem seu dom, seu talento, mas todos ungidos pelo mesmo Espírito, todo igual em dignidade, em valor. Papel específico de cada dom, sem nenhuma diferenciação de dignidade ou de status. A diferença entre eu e você, pastor e um membro da igreja, ordenado é apenas de conhecimento, de habilitação para o pastoreio e o ensino. Eu fui chamado para ficar tempo integral na igreja. Eu sou servo de Deus e dos santos. Você também é meu servo e servo de Deus. Em dignidade, honra, invocação e acesso, todos somos iguais, porque pelo mérito de Cristo todos temos livre acesso. A diferença do ministro ordenado é apenas de conhecimento e habilitação para o pastoreio e o ensino. É um primus, o termo latim é esse, primus inter pares. Eu sou um igual entre pares, entre iguais. Ó. Assim, o culto não é a função privativa do clero. Opa! Então, o culto não é função privativa minha. O culto é devido a todo sacerdote de Deus. Todo crente é um templo. Todo crente deve viver vida de culto. Está vendo? Mas, ministério de toda a igreja, que corporificada em Cristo presta a Deus, exclusivamente a Ele, a adoração de vida. Rogo-vos, pois, irmãos, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não existe mais clero e laicado, né? O leigo. Todos somos um no Senhor. Há uma só igreja. Todos batizados com o mesmo Espírito, com funções diferentes, mas todos iguais em acesso e dignidade. Por quê? Cristo nos abriu esse caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não permita que ninguém ponha nada nessa interpolação aí, nem a própria igreja, dizendo falar da parte de Deus. Ela está, na verdade, te afastando de Deus fazendo isso. Maria não é mediadora, nem os santos são. Nem eu, nem qualquer bispo hoje, apóstolo, missionário, quem quer que seja, que se coloque entre você e Deus, dizendo que por ele que você chega a Deus, esse é um enganador. Esse culto não é legítimo. Nem Deus aprova tal tipo de latria, né, de culto. Né? Só a Ele, glória. Cristo é o mediador. Mediador do culto somente é Cristo. A segunda pessoa da Trindade encarnou-se para se tornar o nosso Salvador, nosso mediador. Ele não só salva, Ele abre o caminho entre Deus e os homens. Então, o cristianismo não é uma religião criada pelos homens. É Deus vindo até nós, abrindo o caminho no sangue do seu Filho, na obra do seu Filho e na obra da Trindade, do Espírito e do próprio Pai. Porquanto há um só Deus mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5, de novo estou citando aqui. Fica aí a dica para a leitura também adicional, Efésios 2,18. Não são, pois, a Virgem e os santos que intermediam o nosso culto a Deus, longe de nós, nem os anjos, nem qualquer outra criatura, nem o pastor, nem o ministro de louvor. Por isso eu não chamo ministro de louvor, como se ele nos conduzisse adiante de Deus. Não, é ministério da música e da adoração. Todos nós somos ministros, todos nós somos servos, todos nós somos diáconos. Lembra da expressão do domingo passado? Como ministro de Deus, como diáconos de Deus, todos nós somos. Cuide de ti mesmo como diácono de Deus. Ok? Sem escala, com escala, somos servos de Deus, temos que prestar culto a Deus. Não são, pois, virgem nem os santos, a virgem nem os santos que intermediam o nosso culto a Deus, mas Jesus Cristo, exclusivamente Ele, disse o Senhor em João 14,6, eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Ele não diz, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, todos os caminhos levam a Deus, os santos levam a Deus, isso aí no final tudo vai levar a Deus. Não vai, isso é mentira de novo, isso é engano, e no final haverá prejuízo e consequências eternas. Queridos, Jesus falou que é o artigo definido, o caminho, não existe os caminhos.
Todas as religiões levam a Deus. Não levam, só se for deuses outros, estranhos, falsos deuses. O Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que se revelou por sua palavra, se revelou na criação, se revelou no Filho, se revela nas Sagradas Escrituras, é o Deus único e verdadeiro. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há mediador, a não ser que Ele mesmo providenciou na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor. Não aceite nada além disso, queridos. Sendo Jesus nosso mediador, o culto que prestamos a Deus é mediado por Ele. Tudo que fazemos no culto tem que ser em nome de Cristo, na mediação de Cristo. Mateus 18, 20. Essa é a razão pela qual João recomenda que a oração deveria ser feita em nome de Cristo. Até nossa oração, em nome de Jesus. Olha só, gente. Aprenda isso de vez. Senhor, nos abençoa. Amém. Não é amém. Em nome de Jesus. Até nossa oração só é aceita diante de Deus pela mediação de Jesus. O nosso culto, a nossa adoração, tudo que fazemos é somente pelo mérito de Cristo. Se não houver o mérito de Cristo, a mediação de Cristo, nada de nós é aceitável. É trapo de imundícia, é sujeira. Um pecador não pode adorar um Deus santo sem mediação do Santo Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, Jesus. Nas Escrituras, nada consta sobre supostas transferências de prerrogativa de mediação do Filho de Deus para quaisquer pessoa. Sempre foi e sempre será o único Deus mediado pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus nunca deu a Maria, aos santos, ou aos anjos, ou a qualquer outro, a transferência dessa mediação. Nas Escrituras, não há base para isso. Foi uma invenção de uma mente idólatra, humanista, corrompida. Não há suposta transferência de prerrogativa de mediação, nem o credenciamento da Virgem, dos santos como mediadores autorizados. Deus nunca autorizou isso, gente. Não é Deus que define como se quer ser adorado? Ele não autorizou isso. E quem faz isso vai prestar contas a Deus. Tema a Deus e volte para a verdade, hoje, em nome de Jesus. Mas minha família é católica. A fé tradicionalmente brasileira é católica, mas é errada. Essa igreja abandonou a verdade e tem te distanciado de Deus. Que esse estudo chegue no seu coração e te traga ao verdadeiro caminho, verdade e vida, Jesus. E o seu curso seja restaurado na particularidade, na sua coletividade. Não é por tradição. A tradição não vai te salvar. A sua família não te salvará. Só Jesus também pode te salvar. Quer ser fiel a Jesus ou sua tradição? Quer ser fiel a Jesus ou a tradição brasileira? Seja fiel às Escrituras, Deus fala por meio dela, e Ele está falando para você hoje. Adore a Deus em Cristo. O ministério da mediação é privativo de Jesus Cristo, pois somente Ele é o cabeça da sua igreja, e nela habita pelo Espírito Santo. Toda oração verdadeira, portanto, somente chega ao Pai pela mediação do Filho, em nome de Jesus. O crente não recebe bênção do Pai somente no mérito do Filho, mas também pela mediação do Filho. Ele é o caminho, Ele intercede por nós, Ele nos advoga junto ao Pai, direta, eficaz e permanentemente Ele faz isso por nós, nos media, exatamente porque Ele se tornou um de nós, pela encarnação, está à direita do Pai no trono celeste, intercedendo pelos seus redimidos na terra, dia e noite. Sabe o que Jesus está fazendo agora por você? Te representando junto ao Pai. Por isso eu posso a qualquer hora, a qualquer momento, mesmo que continuasse aí a privado, a reunir-se no templo, eu posso estar diante de Deus todos os dias em culto, porque Cristo me media e me dá certeza, eficácia, garantia de que eu posso chegar diante do Pai, orar, Pai nosso, que está no céu, chamar Deus de Pai, clamar pelo pão diário, santificação, livrar do maligno, livra-nos do mal, tudo pela mediação de Jesus Cristo. O culto que prestamos, a oração que fazemos, a vida que vivemos, é tudo pela mérito e mediação de Jesus. Ok? É só isso mesmo? Como é que você está aí no slide? 3, oração que Deus produz em nós. Isso tem que resultar em algo também. Fomos salvos para servir, não é? Começamos que horas? Vamos tratar essa sessão 3, então? A oração que Deus produz em nós. Oração tem que ser com ações de graças. Oração, então, já é uma resposta de gratidão. Por isso, todo adorador que eu falo da música tem que ser um intercessor, tem que ter vida de oração.
A gente quer mexer em ministérios outros, mas não quer ter vida de oração com Deus, querido. Isso é exigido. Olha só como diz o símbolo de fé na seção 3. Oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto. É elemento do culto. Todo culto tem que ter oração. Não é só no culto de quinta-feira, não. Todo culto, a sua vida tem que ter oração. A vida coletiva tem que ter oração. A vida de qualquer encontro nosso tem que ter oração. Até reuniões de assembleia, plenários do presbitério, começa com oração, tem no meio a oração e termina com a oração. Que tudo feito em nome dele e na mediação dele, e clamando a ele iluminação, sabedoria, direção. Olha, é por Deus exigida, a oração é exigência. Orai sem cessar, não é? Vigiai e orai. Quem não ora está em pecado, está numa vida de culto pigmeia, pequena, faltosa, em pecado sim, porque já que é uma ordem, se eu não cumpro, eu estou quebrando o mandamento. Estou deixando de cumprir aquilo que Deus espera de mim como culto vivo, santo e agradável a Ele. É exigida a todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em nome de Jesus, do Filho, pelo auxílio do Espírito Santo. Olha só, eu preciso orar em nome de Jesus e clamar para que o Espírito me ensine a orar, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra, não é? Olha como eles fecharam bem esse conceito aqui. Mas segundo a sua vontade. Opa, então não posso orar tudo que eu quero também. Tem que ser segundo a palavra de Deus. Aqui na linguagem dos reformadores, segundo a sua vontade. Segundo a palavra de Deus. Ore a palavra, não vai ter erro. E isto com inteligência, com reverência. Você não tem que mandar em Deus, Ele é Senhor, você é servo. Eu determino, eu ordeno agora. Lembre-te de com quem você está falando, rapaz. Moça, mulher, querendo arrogar para si espiritualidade e intimidade com Deus, você perdeu o temor de Deus. Até na oração tem que ser segundo a vontade de Deus, não é o que você quer, é o que Ele quer, o que Ele declara em sua palavra, com inteligência, com reverência, com humildade. Você é um servo, é um filho, mas é Pai nosso é Pai, mas está no céu. Ele é o divino Deus, eu sou criatura. Chegue diante dele com humildade. Fervor. Posso chegar eu também orar assim, sem graça, né? Fervor, fé, confiança, amor e perseverança. Então é que Deus quer que a gente continue ali trabalhando certos assuntos até o momento do tempo de Deus naquela situação. Perseverança. Orai sem cessar. Não é? Pedi, dá-se-vos-á, batei, né? Abrir-se vai buscar e achareis. Então tem que ter perseverança, amor, fé, fervor. Se for vocal, aí que está a questão, ó. É um assunto difícil. Se for vocal, se for uma oração falada, audível, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Tem que ser falado em uma língua que todos participem. Por quê? Porque eu oro em nome de Jesus, na mediação do Espírito, mas no final, se é uma oração coletiva, comunitária, temos que falar amém no final, não temos? Se eu começar a falar em línguas lá estranhas, ninguém entendeu nada do que eu falei, como eu vou falar amém no final? Não tem como falar amém, não sei o que você falou. De repente, nem você sabe o que está falando, né? Vamos entender melhor isso? Vamos dividir isso aqui. Passa para mim, por favor. Aí estão os textos provas. Pontos relevantes, vamos tratar um a um. Oração é parte do culto verdadeiro. Um culto que não tem oração não está cumprindo o que Deus determina como quer ser adorado. Oração por meio de quem? De novo, toda hora falando sobre isso. Só Jesus é o mediador. Ok? Oração e a vontade de Deus. Quando eu oro, não é Deus fazendo a minha vontade, sou eu me sujeitando à vontade daquele que tudo faz para o bem daqueles que nele esperam. Oração tem que ser feita numa língua inteligível, numa língua que todos entendam. Na coletividade. Vamos tratar sobre isso. Síntese. Oração, então, é parte essencial do culto verdadeiro, aquele prestado somente a Deus, ok? Porque Ele que é o buscado. Nós falamos a Deus em oração, em ações de graças, não é? Em adoração musical, não é? Coletiva. Tem oração de petição de perdão, tem oração de gratidão, tem oração de iluminação, para o Espírito nos ensinar todas as coisas. A oração é parte do culto, queridos. Um culto que não tem oração, abre os olhos, não é um culto a Deus.
Uma vida também sem oração não é vida de culto e agrado a Deus. Em culto a Deus, comunitário ou doméstico, a mediação é sempre de Cristo. Seja na coletividade, seja no particular, sempre em nome de Jesus, o único mediador. Oração submetida à vontade de Deus. Sempre eu oro para que Deus revele a sua vontade, não que faça a minha vontade. Ele é o soberano, ele sabe o que é melhor. A sua vontade é boa, justa, santa, sábia e agradável. Oração feita em uma língua que todos entendam, tá bom? Vamos ver aí? Oração como parte do culto verdadeiro. Rapidinho. Eu estou na parte 4 já? Não. Volta lá. Deixa só na seção 3, que eu vou tratar elas aqui. Aí tá bom para mim. Tá ok? Vou só ler alguns textos bases dessa seção 3. Tem que ser equações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seriam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Deus nos orienta a termos esses elementos no culto. Oração, súplica, as ações de graças, petições. Oração é parte do culto, é elemento cultico, sim. Ok? 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, pois exorto que use de prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Perseverai na oração, Colossenses 4,2, vigiando com ações de graça. Perseverai é ordem, é diretriz do Senhor para nós. Salmo 65,2, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 67,3, louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Oração é adoração, é ações de graças. 1 Tessalonicenses 5, a nossa SAF ama esse texto, 17 e 18. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo quanto pedirdes, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedisse alguma coisa em meu nome, eu farei. Em nome de quem? Quem é o mediador? Em nome de Jesus. João 14, 13 e 14. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdotes santos. Não tem mediador, nós somos sacerdotes. Não somos do clero, não. Dos chamados santos, né? A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Somos sacerdotes confiados no sumo sacerdote de Jesus Cristo, o nosso mediador. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, está vendo? Eu preciso da mediação de Jesus e da ajuda do Espírito para aprender a orar, porque nem orar eu sei como orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Filho e o Espírito, não é Maria nem os santos, nem um anjo, nem um pastor. É Jesus e o Espírito Santo. Efésios 6:8. Certo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer ser servo, quer seja livre. Ok. Alguns outros textos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não é o padre no confessionário, é uns aos outros. Orai uns pelos outros para serem curados. Não tem esse mediador do clero, não. É uns aos outros. Todos nós somos sacerdotes de Deus. E orando nos méritos de Cristo, na mediação do Espírito, confiados do perdão e da sua graça. Olha só. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Todo lugar, todo tempo é lugar de oração. É tempo de culto devido ao Senhor. E para isso, vigiando em toda perseverança, súplica por todos os santos. Para terminar, 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Vou falar de línguas estranhas aqui, né, que algumas igrejas dão certa ênfase. Vamos tratar ponto a ponto, relevantes aí. Oração parte do culto verdadeiro. A igreja, durante o culto, ora em voz uníssona. Como? Lendo as Escrituras. Vê se nós lemos um salmo como nossa oração. Não sei se vocês perceberam, tem hora que eu pego uma canção e transformo ela em nossa oração coletiva.
Como os salmos eram feitos, né, para ser cantado por toda a congregação, né? Quanto mais essa canção que nós cantamos, é a Bíblia cantada, aí fica assertiva em todo o tempo. Eu estou orando à vontade de Deus, na mediação de Jesus Cristo, na iluminação do Espírito Santo, que fala pela palavra e nos ensina a orar também assim. Ok? A igreja, na liturgia comunitária, ora pelo pronunciamento de um dos seus membros. Você viu quando peço para algum irmão orar, nos representando em oração? Então, um dos membros se pronuncia, ou o pastor chama para, no momento litúrgico, ter um tempo de oração. Então, naquela hora, ele está orando, mas todos estamos orando junto com ele como comunidade. Ele, no momento da oração, é a boca da comunidade. Ele nos representa naquele momento, que responde com o assentimento e aprovação do amém coletivo no final. Por isso, quando alguém está orando, você está atento. Tem que ser uma oração inteligente, racional, entendendo. Se ele falar alguma coisa que desagrada a Deus, que não está na palavra de Deus e que Deus reprova, como você fala um amém no final? Ou na sua reunião doméstica, com o seu grupo de comunhão, ou na sua casa com os seus familiares, tem que estar todo o tempo, a gente tem que estar adorando com a razão, né? Com entendimento. Não posso falar amém para tudo. Por isso, todo o tempo, não posso ficar distraído, saindo, andando, comendo, atendendo o celular. É tempo de oração, é tempo de reverência, de atenção, para que eu também concorde, participe da oração como se fosse a minha oração. Ele está orando e está sendo ouvida a sua voz, mas ele está fazendo vez da minha voz naquela oração. Por isso tem um amém no final coletivo. Ou não. A oração comunitária, diferentemente da individual, enquadra-se nas partes do culto. A individual é você no seu secreto, né? Você falou amém porque você sabe o que você falou. Mas no coletivo isso tem uma atenção maior. É nosso irmão nos representando, ok? Então, a oração comunitária, diferentemente da individual, enquadra em outras partes do culto. Olha só, a oração em adoração, a oração em confissão. Já pedimos aos irmãos para confessar os pecados, né? Pedir perdão para nós. Súplice oração, que alguns chamam, né? Oração pelo perdão, mesma coisa. Gratidão. Louvor. Quando consagramos dízimos e ofertas, está vendo? De consagração, de intercessão por alguma questão, ou questão nacional, ou individual, ou coletiva, ou da igreja, ou da nação. Além das orais, essas audíveis, há também orações cantadas. Não é? Uma das marcas da oração reformada é a profunda reverência postural de quem ora e de quem acompanha, bem como dos termos e linguagens de oração da pessoa que a pronuncia. Para quem chega à nossa igreja perceber, quando está se lendo a palavra de Deus ou está se orando, ninguém movimenta na igreja, nem entra. Chegou atrasado, você não entra, vai ter que esperar terminar a oração. Tem uma postura. Ok? Acompanhado da profunda reverência postural de quem ora e de quem acompanha também. Assim como na leitura bíblica também nós trataremos em ocasião oportuna. Conversar com Deus, se relacionar com Deus, o Pai Celeste, requer mais respeito, solenidade, reverência, que falar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, com o presidente da República. Você não está diante de qualquer um. Então, mesmo que alguém esteja orando, você está orando junto com ele na comunidade. Que Deus nos ensina a orar, né? A trabalhar esse elemento oração no culto devido ao santo nome do Senhor Jesus. Oração por meio de Jesus Cristo. Já tratamos sobre isso. O culto somente é teocêntrico, quando Jesus Cristo é o único mediador. Culto real, teocêntrico e monolático é só quando Jesus é mediador. Na qualidade de nosso sumo sacerdote, né? A nossa ligação com Deus se faz exclusivamente, repito, o caminho, a verdade, a vida, por meio de Jesus Cristo. Cada crente real, por ser membro do corpo eclesial do Cordeiro, o corpo de Cristo, a igreja, está ligado a ele, aos seus irmãos, em comunhão direta, íntima e pessoal. Deus está presente, Deus está conosco. A Shekinah não está mais no Santo dos Santos, está no meio de nós. Ele é o Emanuel, é um Deus pessoal. Não precisamos recorrer a nenhum sacerdote ou santo mediador, ou a Maria, ou a anjos. Na qualidade de filho, na família da fé, suas relações com o Pai são as mais estreitas possíveis. Posso chamá-lo de Pai, Abba Pai, não é? Tanto no campo racional como no campo emocional.
Quando, porém, nos legou o privilégio, a bênção da filiação, adotados, né? Pode ver lá da adoção, que é uma aula sobre isso, quando Deus nos faz filhos dele em Jesus. Quem faz o Deus eterno relacionar-se com seus eleitos é Jesus, o unigênito do Pai, o primogênito de nova humanidade nele e por ele criado. Pelo Filho, somos filhos. Pelo Filho, temos acesso ao Pai. Pelo Filho, somos povo de Deus, família do Senhor. Pessoal, íntima, direta com Deus. Ó, privilégio, hein? Então, quem negligencia a oração, perde esse privilégio, despreza uma graça recebida, despreza a obra de Cristo, despreza o nosso mediador, peca porque é uma diretriz do Senhor para nós, Ele nos exige, é um imperativo, né? Orarmos, né? Temos que orar também o quê? A nossa vontade? Não, a vontade de Deus. A oração e a vontade de Deus. Precisamos aprender um pouco disso aqui. Vamos lá? Filhos, eternamente dependentes nós somos, e como somos, jamais poderemos ter vontade própria em tudo que se refere ao universo espiritual. As coisas da eternidade, para onde o Redentor nos levará. Está nos levando, né? Então, até quando eu oro, é um momento de quebrantamento, de humildade, de Deus tratar comigo, de me despojar da minha vontade e falar, Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha, quem sabe o que é melhor para nós é o nosso Pai. Você crê nisso? Então, pare de achar que você sabe o que é melhor para você. E tem coisas que Ele tirou da sua existência, Ele reprovou, Ele fechou a porta, você está reclamando até hoje, murmurante. E foi bênção de Deus, porque Deus te livrou de coisas que você nem imagina. E a vontade dele se revelou te privando disso ou tirando aquilo. Quem sabe o que é melhor para nós, seus filhos, é o Pai, querido. Mesmo que no ato de doação ou de aplicação pareça-nos prejudicial ou nos seja doloroso, tudo vai cooperar para o nosso bem. Confia no Senhor, espera nele. Na dependência do Pai eterno, qualquer iniciativa própria, sem o seu consentimento, ou a revelia da sua vontade, configura-se rebeldia, e certamente redundará em prejuízo para os desobedientes. A vontade de Deus controla e gera a nossa. A vontade de Deus tem que controlar e gerar a nossa vontade. Gente, nem Jesus teve vontade própria quando era homem como nós. Olha só. Não se pode pedir a Deus nada que seja contra o seu querer em relação ao seu filho, suplicante ou reclamante. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo o quê? A sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Nossos irmãos do passado entenderam isso, entenda isso hoje. Não é o que você quer, é para a glória dEle, segundo a vontade dEle. E confiado que Ele sabe o que é melhor, renda-se. Por mais dolorosa que seja, por mais difícil que seja encarar alguns aparentes prejuízos, como dizia Janires, as derrotas aqui foram celebradas pelos anjos, eram pódios espirituais, você nem percebeu isso às vezes. O próprio filho, como eu já estava citando, submeteu o seu desejo, a sua vontade, expressa na petição a vontade do Pai. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Até Jesus, que é Deus, mas ali nos dando exemplo de como nos relacionar com Deus em oração, é sujeitando a vontade de Deus. Lucas 22, 42. Não seja a minha, mas a tua vontade. Está doendo, mas faça a tua vontade. A vontade do Criador prevalece sobre a da criatura. A do Senhor sobre a do servo, a do Pai sobre o Filho. A Deus a direção e o comando, a nós a submissão e a obediência. Vamos repetir isso. A Deus a direção e o comando, e a nós submissão e obediência. A oração não é uma força humana capaz de mudar a vontade de Deus. Tem gente que acha que é isso. A oração move os céus. É fé na oração, está vendo? Aí a mediadora agora não é Maria nem os santos, a própria oração virou nosso ídolo. É uma concessão da graça do Salvador aos seus redimidos. É acesso a Deus, para que Deus revele a sua vontade a nós. E nós confiamos nele.
humildemente. A oração muda o crente, não muda Deus. Quando ele ora submissamente na condição de filho necessitado, e seu boníssimo Pai quer reconhecendo a bênção da divina paternidade, quer implorando de proteção e misericórdia. A oração não muda Deus, queridos. Na verdade, Ele já sabe tudo. Nossos dias estão escritos e determinados por Ele. Quando nós oramos, somos nós morrendo para nós mesmos, para que Deus se revele em sua vontade, nós nos alegremos nele e glorifiquemos o teu nome. Espera no Senhor, confia nele, mais ele fará, e fará melhor do que você pediu ou pensou. Os planos dele são mais elevados, seus propósitos muito melhores que os nossos. Nem o que sua mãe e seu pai almejam para você, nem o que você sonha para você é melhor. Até na oração é tempo de te parar e morrer, e adorar a Deus com o espírito submisso. A Deus, a direção e o comando. A nós, a submissão e a obediência. Para terminar por hoje, um ponto estranho aqui, difícil. A oração tem que ser feita em língua inteligível. Se é uma oração coletiva, lembra? Alguém nos representa em oração, tem que falar amém no final. Como que eu falo em outras línguas? Falar inglês na hora de um culto aqui na igreja, ninguém sabe falar inglês, como falar amém no final? Imagina uma língua estranha, dita pelo Espírito, né, com o dom de línguas. Vamos pensar sobre isso um pouquinho agora, para a gente terminar? A oração comunitária, não é uma oração individual, gente, olha o que eu estou falando, oração comunitária, oração quando o povo de Deus está reunido, ajuntamento solene, domingo, culto de oração na quinta-feira, não é? Deve ser uma linguagem clara, e inteligível, todos têm que entender, para que toda a igreja possa dizer sim, amém, verdade. Sobre essa questão, passemos a palavra ao apóstolo dos gentios. Paulo, quando trata desse assunto lá em Coríntios, a carta aos Coríntios, ele trata desse assunto. Vamos aprender? Nossa oração tem que ser inteligível. Olha só. É assim, estou citando o texto bíblico aqui, tá, gente? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Está desafinado? Tem a flautinha agora, assim que está uma piada aí. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Lembra? Aí tem que dar o tom certo para saber. Você está num trânsito também, alguém apita o pi. Ah, é um curto, é um longo, são dois curtos, um longo. É para seguir, é para parar. Tem que dar o som certo, não é? Para que eu possa entender o que está acontecendo. Na vida social também é assim, na vida do trânsito é assim. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasses ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas, contudo, sem sentido. Estou falando de línguas, tá bom? Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Se eu ficar falando em alemão aqui na minha comunidade, eu vou sair como estrangeiro para vocês, vocês estrangeiros para mim. E ninguém é edificado. O propósito da edificação, somos juntos, é para que o corpo seja edificado, para que a igreja seja edificada. Então não é próprio as línguas num culto coletivo. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, a igreja de Corinto tinha essa questão lá sobre a mesa. Paulo está tratando isso. Procurai, recomendação do apóstolo Paulo, a palavra de Deus recomenda, procurai progredir para a edificação da igreja. Tem que ser tudo para a glória de Deus e edificação do povo. O culto não é para mim, não é para que eu só entenda, todos têm que entender, Deus tem que ser glorificado. Pelo que o que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Tem alguém para interpretar em outra língua, então? Então pode orar, sim. Mas se não tem, não convém. Porque se eu orar em outra língua, e o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Se eu estou falando em línguas aqui, não é? Ele não está negando a língua, está vendo, gente? Ele está dizendo só que no culto coletivo não é próprio. Porque o meu espírito fala de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Então, é o que nós vamos fazer. Vamos aprender? A pergunta de Paulo é essa. 1 Coríntios 14, 7 a 19. Você vai abrir sua Bíblia, eu estou lendo esse texto, tá? 1 Coríntios 14, do verso 7 a 19. O que eu faço, então? O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente.
Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Tem que entender o que eu estou cantando. Não tenho? Eu tenho que ouvir que o irmão está orando. Eu tenho que concordar no final. Tenho que orar em espírito, mas com a mente também. Tenho que cantar em espírito, mas cantar com a mente também. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça? Como vai depois, no final, o outro concordar com você e participar do culto junto com você? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado, não está entendendo nada. Dou graças a Deus, porque fala em outras línguas. Paulo está dizendo, ele fala em outras línguas. Mais do que todos vós. Contudo, pode falar, então tá bom, eu gosto de línguas também, eu falo um monte de língua, vou ficar falando línguas no meio de vocês. Ele fala assim, não, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir a outros, do que falar 10.000 palavras em outras línguas, que não edifica ninguém. Vamos aprender com isso? A oração individual, você na sua casa, no seu secreto, no seu quarto, você e seu Deus, no seu culto particular, usando esse elemento oração que é requerido de nós, que Deus espera de nós, Deus nos chama a orar. E em comunhão privativa com Deus, o crente pode orar em espírito. Estou definindo bem agora hoje aqui minhas posturas, né? Inclusive, glossolalicamente, que é glossa, né? que é o termo lá no grego. Mas na comunidade, sendo a boca dos seus irmãos, você está ali orando em nome dos seus irmãos, representando os seus irmãos, e eles precisam participar dessa oração de forma consciente, em espírito, mas também com inteligência, não deve fazê-lo. Está vendo? Tem lugar próprio para isso. Pois a igreja somente orará com ele em uma oração entendível, inteligível. Quem quiser orar em línguas não inteligíveis, que o faça secretamente a sós com Deus. Amém? Vou ficar por aqui hoje. Ah, mas você vai falar, pastor, que é isso? Eu achei que o senhor era da turma que falava que as línguas lá em Atos são línguas idiomáticas. É mesmo. Tanto que eles ouviam na sua língua materna, entendiam a palavra de Deus que estava sendo anunciada ali. Em Babel, Deus dividiu as nações em línguas estranhas. Na língua do Espírito, todos são alcançados pela palavra e o Espírito falando. Tinha ali Medo, persas, romanos, e todos entendiam na sua própria língua. Então, o Espírito veio também para nos capacitar a pregar o Evangelho a toda criatura de qualquer língua, povo, raça e nação, porque Deus vai buscar a sua igreja, que é esse povo de gente de todo jeito, de todas as nações. Mas, quando Paulo trata do culto em particular aqui, está tratando do culto dos irmãos lá em Corinto. Ele fala assim, eu falo em línguas. Ah, mas então Paulo está falando que é a língua idiomática. Então, se é uma cultura brasileira, fale então português. Não é? Tem igreja que é bilíngue, né? Porque metade da igreja é americana, às vezes a igreja brasileira no Canadá, aí tem um culto em inglês e um culto em português. Por quê? Por causa disso, para que todos sejam edificados. E se Paulo está dizendo aqui que ele ora no Espírito, e quando ele ora no Espírito, edifica o Espírito, mas a mente fica infrutífera, então também está se referindo a uma língua estranha, ou a língua do Espírito Santo, a esse dom de línguas. Então, para não haver confusão, nenhuma prática inadequada ao culto, se você tem esse dom, exercite ele na sua privacidade, no seu culto doméstico, no seu culto privado, particular, e que o Espírito de Deus ministre a sua vida e te edifique. Mas no culto coletivo, quando você estiver com a palavra na liturgia, não é próprio. Porque ninguém vai entender o que você está falando, a não ser que tenha um intérprete, e raramente eu tenho, né? Se eu for seguir ainda a recomendação do pastor Augusto Nicodemos, ele fala que ainda devemos ser breves na oração coletiva. Na oração particular, a gente pode orar 2 horas direto, não pode? É só você e Deus. Agora, imagine você orando 40 minutos sozinho. A comunidade vai conseguir concordar no final? Eles vão dormir no meio do caminho. Por isso, às vezes, é sábio também ser objetivo na oração quando estamos na comunidade, gente. Não estou dizendo que isso você está limitando o espírito. Não, queridos, não é isso que estou falando. Estou falando que uma ordem é necessária. Fazer tudo com amor, poder e moderação. Porque eu preciso pensar no outro. Uma criança encosta no colo da mãe e nem ora com a gente mais.
Uma oração de 10 minutos, a criança não aguenta. Então, te deu um objetivo, te deu uma direção para a oração, ore objetivamente. Até isso também vai edificar todos. Amém, queridos? Então, não é só línguas, eu preciso saber também como me portar na comunidade. Na comunidade, eu preciso me ajustar. Tem coisas que é própria para a sua vida particular, para a comunidade não é. E eu até recomendo, na sua vida privada, tenha horas e horas de oração. Tenha uma vida de um espírito de oração todo o tempo. Mas quando é coletivo, não vou ficar lá 2 horas, que eu amo cantar, né? Mas ficar 2 horas cantando. Em pé. A gente que não vai aguentar. E eu estou até sendo edificado, porque eu estou em espírito, mas o outro... Então, essa questão precisamos ponderar. E o Espírito de fé vem a calhar para nos instruir nesse tempo. Que meu coração e o seu coração aprendam nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te damos graças por tua palavra, pelos irmãos do passado que nos deixam esse ensino tão profundo, tão necessário, tão pertinente para hoje também. Ajuda-nos, Deus, a prestar um culto somente a Ti, nos méritos de Cristo, na mediação de Cristo, na intercessão do Espírito, segundo a tua palavra, com ações de graças. Deus, tem irmãos que não gostam de orar, Deus. Já me falaram isso. E hoje aqui, Deus, pega esse estudo e desperta neles um senso de obediência, de submissão, de temor, de amor ao Senhor, de serviço. Se não tem, Deus, levanta um altar de oração no nosso coração. Nos ensina a orar, Deus. Espírito Santo, põe na nossa boca, nos ensina, intercede por nós e ajuda-nos a abandonar essa negligência da oração. Vivamos de fato. Tem gente que só quer ler Bíblia, e isso é importante, que é só ouvir tua voz, mas não quer falar contigo em oração, se relacionar com o Senhor. Deus, ajuda-nos a não ficar só com a parte que nos agrada e rejeitar o que nos desagrada. Precisamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor requer e orienta o seu povo em sua palavra, em nome de Jesus. E que a nossa vida seja um culto agradável ao Senhor. E quando nós nos reunirmos, Deus, o Senhor se faça manifesto no meio de nós, pois nós invocamos o teu nome, clamamos a tua presença e a sua manifestação, a sua edificação, o teu auxílio, o seu falar conosco. Deus, eis-nos aqui. Ajuda-nos em nossa fraqueza e, apesar de mim, faz esse estudo um marco transformador no nosso culto particular e coletivo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado, prefeito Luciano, pela casa, pela técnica. Nossa internet caiu, está caída até agora, e nós estamos gravando para, quando tiver a internet, postar para vocês. Assim que chegar, faça bom uso desse material. Se estender um pouquinho, divide ele em 2 pedaços, faça em dias alternados, mas foi feito com carinho, com dedicação e com a intenção de que Deus edifique sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera.